do futebol brasileiro. Meus amigos, Paquetá não vai começar jogando. Joga quarta-feira. Vai jogar. Claro. Será que ele vai ter a companhia de William Arão? Você acha mesmo que o Flamengo vai gastar uma grana nessa tal de força-tarefa, o termo usado pela Patati, com a ajuda do Cruzeiro, porque tem interesse no Dedé, para trazer os caras dos Estados Unidos para eles chegarem só mais cedo e indo para o Maracanã para ver o jogo? Mas se eles jogarem a partida toda, complica mais, né, Quessadinha? Bom, aqui tá um ex-craque. Pergunta pro ex-craque jogando num dia e no outro se ele deixaria, se tiver no mínimo de condição, se ele deixaria de defender por 45 minutos que fosse o time dele. É claro que é desumano, mas enfim. Já passei, não numa distância tão grande, já joguei num dia pela própria seleção, no outro dia pelo clube. Onde foi o jogo? Foi um jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil e o jogo da seleção acho que foi em São Paulo. Um dia antes. Não era nenhum grande problema. Agora, eu acho que vai muito da condição física de cada um. Tem gente que demora mais a se recuperar, jogador que demora mais a se recuperar, tem outros que demoram menos. Eu acho que a intenção, tanto de Cruzeiro quanto de Flamengo, especificamente nesses jogos da seleção, é você ter todo mundo à disposição. Entendi. Entendeu? O Barbieri, que está aí na tela dos canais Fox Sports, ele vai poder escolher, para poder montar o time que dê a ele um placar tranquilo ou bom para o jogo, para o segundo jogo, né? Então, assim, ele poder saber se pode jogar com 2 volantes ou se não, for jogar com um volante só, com um time mais ofensivo. Acho que, assim, a diretoria vai fazer a parte dela. Né? A fisiologia e comissão técnica vai ter que fazer a sua parte numa avaliação. Agora, se você olhar pro adversário e ver que ele está completo, é diferente de você olhar e ver que ele está todo remendado. Sem dúvida. Então, acho que a ideia é muito boa. Né? Por que não o jogo da seleção ter sido hoje? Os jogadores sairiam de lá hoje. Porque de sexta para hoje dava para jogar, o Tite mudou, enfim. Não sou eu aqui que vou fazer calendário, mas o bom senso poderia ter agido em prol do grande momento que é a semifinal da Copa do Brasil. É verdade. Tá muito chata essa história. O que o Quesada falou no início do programa, eu assino embaixo, porque o jogador do Corinthians convocado provavelmente estará no jogo. O do Flamengo não estará. O Renato Augusto alegou problemas pessoais, pediu para não ir jogar com a seleção brasileira. Quer dizer, o jogador ele pode pedir problemas pessoais, o clube vai lá, ajoelha na porta da CBF pedindo para liberar o jogador da segunda partida que fosse, e não pode liberar de jeito nenhum. Tá ruim a situação, tá mal gerido isso, tá? A CBF, a seleção, o Tite, o Edu, quem quer que seja, não está coordenando a situação de uma forma equânime, equilibrada. Eu vou tirar um de cada um, aí na verdade tira de um, mas não tira de outro. Eugênio, quer ver uma prova disso? Que não está sendo bem conduzido o negócio? Para a final, os 2 finalistas da Copa do Brasil não terão jogadores convocados para a data FIFA de outubro. A própria entidade já reconheceu o erro. Se ela reconheceu o erro para outubro, por que não resolve o erro agora em setembro? É verdade. Não era muito difícil liberar o Paquetá. Pode ir, Dedé, pode ir. Se o Renato Augusto não faz falta, e ninguém foi convocado para o lugar dele, o Paquetá também não vai fazer tanta falta. É um jogo contra El Salvador. El Salvador. Eugênio, o Ederson também pediu para não ser chamado. O goleiro. Dispensa o goleiro. Está na mesma situação do Renato. E os clubes vão ter que assinar, o Edu Gaspar disse lá nos Estados Unidos, vão ter que assinar um termo de responsabilidade, porque não se respeita o prazo de 66 horas de um jogo para o outro. Eles jogarão 24 horas depois. Desde que eles entrem em campo também. Né? Muito bem, o Cuéllar vai participar do jogo entre Colômbia e Argentina. Ele não é titular também nesse momento na seleção da Colômbia, mas está lá, pode participar do jogo. Olha só, minha gente. Quarta-feira, Flamengo e Corinthians. Árbitro escalado. E o jogo já começou fora de campo. O Flamengo está chiando com a escalação do árbitro Braulio Machado. Braulio Machado. Árbitro de Flamengo e Corinthians irrita a diretoria carioca por atuação no passado. Qual foi a atuação? Véspera da abertura da Copa do Mundo, última rodada do Brasileirão antes da Copa,
Palmeiras e Flamengo 1-1 no Allianz Parque, que teve aquela confusão toda, vários jogadores expulsos, uma entrada forte do Felipe Melo no Vinícius Júnior, que originou todo o problema. Esse é o árbitro. E aí o presidente Eduardo Bandeira de Melo está chiando. Não gostou da escalação, faltou bom senso, ou vocês acham que não tem absolutamente nada a ver? A reclamação do Flamengo procede ou não? Ele não foi bem naquele jogo mesmo, não foi. Agora, eu acho que se você... Vou falar de uma coisa sem ter a noção se de fato houve um protesto do tipo que eu vou mencionar dentro da CBF. Quando sai a escala, você gritar é jogar pressão no árbitro. Você pode chegar na CBF e publicamente dizer, olha só, a gente não quer que nunca mais o Braulio da Silva Machado apite um jogo nosso. É um veto que a CBF pode também publicamente dizer, não aceitamos esse tipo de veto. Quando você discute a escala depois da escala pronta, você joga a pressão pro árbitro. Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais longe, PVC. Eu não sou especialista em arbitragem, se o Simo e a Nadine puderem nos ajudar. Isso. São 2 jogos na rodada, são 2 jogos super importantes. Com todo respeito ao árbitro, que eu não o conheço. Claro. É o melhor árbitro? Está entre os 2 melhores árbitros do Brasil? Não. Então já está errado. Tá certo, tem razão. Está errado. Teria que ser os 2 melhores árbitros. Um para Palmeiras e Cruzeiro, outro para Flamengo e Corinthians. E eu sou a favor disso. Jogo gigante, árbitros do mesmo tamanho. Eu acho que um deles hoje é paulista, que é o Rafael Klaus. Aí não ia entrar em nenhum dos 2 jogos, mas depois já tem o Daronco que pode entrar. Beleza. Aí vai pro terceiro. Vamos lá, quem é? O Wilton Sampaio? Que pode ser, por exemplo... Esteve na Copa do Mundo como porque árbitro de eu acho que essa discussão ela sempre vai existir, porque os árbitros no Brasil, eles não são mal intencionados, eles são ruins. Isso é fato, isso é verdade. Um errou contra A, outro errou contra B e assim sucessivamente, vai ter sempre erros. Então alguém sempre vai chiar. Então se você coloca os melhores árbitros, claro que não sendo do estado em que ele vai apitar o jogo, seria o mais plausível. Mas, de novo, são erros recorrentes de quem pensa o futebol, mas deixa de pensar na hora... Poderiam evitar, né? Poderiam evitar. Eu acho que aceitar veto, João e amigos, não é muito legal, porque se você começar a aceitar veto de todo mundo, daqui a pouco você não vai ter mais árbitro para escalar, né? Porque se a cada erro do árbitro, eu tô com o Edmundo, acho que não existe má fé, existe erro, né? Porque é difícil realmente apitar e às vezes os caras não estão preparados. Agora, nesse caso, diante de tudo que aconteceu, quem é que disse que o árbitro ia sair de Camburão, deveria sair de Camburão? Foi gente do lado do Flamengo, porque considerou que a arbitragem foi terrível para o Flamengo. Nós estávamos na Rússia, eu confesso que não acompanhei muito bem o jogo. Se você... A abertura da Copa na véspera, da abertura da o lance Copa, do Felipe Melo. Foi o do Felipe Melo no Vinícius Júnior. Se você puder evitar, é um problema a menos para a entidade. Às vezes falta um pouquinho de sabedoria para a CBF para tratar de alguns casos. Sabe, vai trazer uma discussão totalmente desnecessária. Está todo mundo discutindo por que se convocou jogadores que estão na Copa do Brasil para defender a seleção brasileira. Já é um problema que está sendo discutido. Aí a CBF vem e coloca um árbitro que recentemente fez uma arbitragem que prejudicou esse ou aquele. Uma arbitragem polêmica, digamos. Isso, cara. Realmente, às vezes, pensar custa, né? Pois é, e aí já coloca uma situação de desgaste antes do jogo, reclamação, como o PVC disse muito bem, já se começa a fazer uma pressão em cima do árbitro, mas tem um outro assunto, o Gudrian Neufer está aí para falar com a gente, do Corinthians, porque essa situação do Fagner... Realmente, eu me lembro que na época muita gente falou assim, quer ver só como ele vai estar em campo? Eu falei, não acredito. Nós ouvimos isso antes. Não ouvimos isso? Verdade. Eu não acredito que isso vai acontecer. E o Gudrian Neufer entra hoje aqui na manchete do Expediente Futebol e dá o seguinte destaque. Existe a possibilidade de Fagner jogar contra o Flamengo no Maracanã. Mas, João, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, assim. Por exemplo, Edmundo. É semifinal. É o jogo. São os 2 jogos mais importantes do ano do Corinthians. Se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil, o ano do Corinthians acabou. Sim. Pode sonhar em chegar ali em quinto, sexto colocado, pleitear uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então, para esses jogos, o esforço é maior.
compreensível. Cara, assim, eu detesto me colocar numa situação de elogios, né? Mas exemplos é bom quando a gente dá da gente, porque fui eu quem vivi. Eu já joguei com uma artroscopia de 9 dias. O certo, o cara é levar 30 dias para se recuperar de uma artroscopia. Mas era um jogo importante. Eu joguei, teve consequências. Depois piorou a lesão? Não piorou a lesão. A artroscopia, ela cura. Mas você fica com tendinite. Sim. Fiquei com dores depois. Mas, enfim, nós não estamos falando do Edmundo, estamos falando do Fagner. O Fagner, ele não pôde ir para a seleção, mas talvez ele vá fazer um esforço sobre-humano para poder estar nesse jogo. Porque ontem ficou muito claro, pelo menos no jogo de ontem, que Mantuan foi mal e o Gabriel não deu conta do recado. Mas aí que está o problema, Ed. Sabe por quê? Porque o que você está dizendo é bem possível que esteja acontecendo. Só que aí começa a se levantar dúvida. Ou será? Porque na época que ele foi cortado, eu me lembro que o noticiário dizia que ele ficaria um mês parado. E aí seria só para a volta da Copa do Brasil. E olha lá, né? Quer dizer, e agora ele volta antecipadamente com essa outra informação. É bem possível que aconteça isso que o Edmundo está falando, mas dá margem à interrogação. E aí o Gudrian Neufer pode trazer maiores detalhes para a gente, porque ele está lá no CT Joaquim Grava. Grande Gudrian, muito bem-vindo aqui. Gudrian, qual é a possibilidade do Fagner atuar quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã? Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, João, amigos do Expediente. Olha, a gente não pode cravar, João, mas eu diria, pelo treino de hoje, 90% ele vai jogar. E deve começar, inclusive, a partida como titular. Bom, viajar para o Rio de Janeiro, ele e o Pedro Henrique vão. Isso é fato, os dois vão viajar com a delegação. Agora, se eles vão começar no banco de reservas ou vão começar como titulares na quarta-feira, aí só o Jair e o departamento médico do Corinthians vão decidir. Mas hoje, quando começou o treino aqui, chamou muito a nossa atenção, dos outros jornalistas também, a presença do Fagner, que treinou sem restrições nenhuma, participou de praticamente todos os trabalhos. Só no finalzinho, quando os jogadores começam a treinar finalização, faltas, chute de longa distância, aí ele já tinha ido se encaminhado para o vestiário. E antes de ele caminhar para o vestiário, ele, inclusive, a gente percebeu, bateu até um papo com um médico, conversou com o Grava, conversou com o técnico, o pessoal da comissão técnica. Devem ter perguntado a ele, né, como que ele sentiu no treino, se doeu, se não doeu, mas o fato é o seguinte, o Fagner e o Pedro Henrique, que também foi liberado, tinha um entorse no joelho, foi liberado pelo departamento médico. Os dois serão os grandes reforços do Timão nesta partida contra o Flamengo no Maracanã. A dúvida fica para saber se eles vão começar a partida ou não. Eu, particularmente, apostaria que sim. Os dois, inclusive o Pedro Henrique, também deve começar a partida semifinal contra o Flamengo. Agora, você disse bem, João, a previsão era de 4 semanas. 4 semanas, e o departamento médico do Corinthians faria um esforço sobre-humano de deixar o Fagner pronto para a partida de volta na Arena Corinthians. Mas, olha, surpreendentemente, o Fagner amanhã estará embarcando com a delegação para o Rio de Janeiro. Eu volto com vocês aí, João. Excelente, Gudrian. Muito obrigado, hein? Ótima participação aqui no Expediente Futebol do nosso companheiro Gudrian Neufer. Então, é isso. João. Eles vêm para o Rio, não há certeza da escalação, mas pelo que o Gudrian acompanhou lá no Corinthians, ele acha que o Fagner e o Pedro Henrique começam jogando. Pois não, Edmundo? João, quem acompanha o Expediente Futebol, eu falo aqui sempre, vou repetir, eu vivi muito tempo lá dentro. Os médicos, quando falam 30 dias, ele vai voltar antes, porque se ele voltar antes, é mérito do médico. Sim. É a chance do médico. Eu tô falando de experiência própria. Mas aí você envolve uma outra situação, que é essa situação de seleção brasileira. E as recuperações, elas são individualizadas. Tem gente que se recupera antes, tem gente que se recupera depois, com a mesma contusão. Sabe o que eu acho, Edmundo?
Treinou bem hoje o Cássio, o Fagner? Tá lá, ó. Tá Imagina ok? o treino dele lá, ó. Tá 100%? Pega o avião e vai para os Estados Unidos. Joga amanhã com... Não tá bom? Aí depois volta no jatinho. Vai pra lá jogar com o Salvador, Tem um dado importante. Ele foi convocado para a seleção brasileira, ele só foi cortado porque estava lesionado. Essa é boa. Ok, vai pegar o avião? Não vem para o Rio de Janeiro. Vai para os Estados Unidos jogar com o Salvador. E depois volta no jatinho. Vou citar de novo o Vitor Romide, da redação, mandou uma mensagem que tem um dado que é importante aqui. E acho que o Flamengo pode trabalhar em relação a isso aqui. Embora eu sempre acho que a gente ataca o problema errado. O problema é que tem que acabar jogo de clube em data FIFA, como há 25 anos se resolveu na Europa. Mas, isso aqui em relação ao problema do Fagner. A FIFA estabelece que nos casos em que o jogador não queira ou não possa atender a uma convocação, não poderá também jogar pelo seu clube durante o período de liberação, acrescido ainda de 5 dias. Ou seja, caso o clube não libere o jogador para uma partida amistosa prevista em data oficial, por estar lesionado, não poderá jogar pelo clube nas 48 horas que antecedem a partida, no dia da partida e 5 dias após essa data. Isso, o Flamengo pode entrar na CBF e dizer assim, ó, não pode jogar. Não pode porque não atendeu a convocação. Mas ele não. foi desconvocado. Ok, aí você vai dizer assim, o jogador não atendeu. Aí tem a brecha. Porque o Corinthians pode alegar. Não, mas eu não me neguei a liberá-lo. Foi a CBF que desconvocou. Mas o Militão foi convocado para a vaga dele. O Flamengo pode discutir esse quesito, indiscutivelmente. Acho que o problema, o que às vezes me incomoda é que a gente sempre discute o problema periférico. O problema central tem que resolver. Faz 25 anos que clube no mundo não joga. Eu tô batendo aqui todo dia nisso. Eu abri o programa falando sobre isso, calendário. Agora, gerou uma situação que é uma situação grave. Essa situação é grave. É verdade. É muito grave. Olha, o Fagner jogar contra o Flamengo na quarta-feira é algo que vai ficar muito estranho. Muito estranho para a CBF, para o Tite, para a seleção brasileira, para o próprio Fagner. Não é correto que seja dessa forma. Não é correto. Simplesmente isso. E ainda tem essa ligação histórica. Claro que não tem nada a ver, porque o Tite é um grande profissional, mas há uma ligação do Tite com o Corinthians. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. O Andrei Sanches, presidente do Corinthians, é uma pessoa fundamental na carreira de Adenor Bach, porque se ele tivesse demitido o Tite contra o Tolima depois da eliminação, o Tite hoje não seria o Tite. Então, quer dizer, tudo isso vai juntando na cabeça das pessoas. E aí, como é que fica a situação? Esse é que é o problema. Pode estar acontecendo o que o Edmundo falou, com a experiência dele de jogador. Uma recuperação mais rápida, um esforço do atleta, eu vou jogar de qualquer jeito. Tem isso. Mas até provar isso, começa o disse-me-disse. E aí? Ô, João, a gente não pode... Eu não insinuei, eu só levantei uma questão, tá? Eu achei estranho. Enfim, ainda continuo achando estranho toda essa história. Você acha estranho, né? Muitíssimo. Agora, vamos pensar só no jogo, no duelo. Esqueça a seleção. O Fagner vai ajudar muito